É na década de 70, então, que os conceitos do Marcuse começam a transpor as fronteiras da universidade e penetrar na imprensa e no meio artístico. No Brasil, a panaceia marcusiana teve influência em veículos culturalmente progressistas. Realidade, Nova, Cláudia, o Pasquim, Ex, Rolling Stones e vários outros, né? Bem como em programas televisivos para a Frentex, como Malu Mulher e depois a TV Mulher, né? A ilusão de uma espécie de poder terapêutico do sexo livre, mas nem tanto, né? Porque obrigatoriamente não reprodutivo, não monogâmico, não hétero e não conjugal, né? Todo sexo podia, menos esse. Então, essa crença nesse poder terapêutico do sexo marcou toda uma geração de formadores de opinião brasileiros, tudo isso sob as barbas dos generais. Só para classificar algumas técnicas usadas pelo jornalismo para ludibriar a gente, né? Então, eu fui dando os nomes que eu acho que facilita, sim. Mas depois, se vocês quiserem até me dar sugestões, eu aceito. O primeiro é inversão, né, que é mais fácil de visualizar, a própria palavra já diz. Depois tem um que eu chamei de nivelamento, que eu vou mostrar para vocês. Depois a marcação. E um que eu chamei de intransitividade maliciosa. Primeiro a inversão. Atos contra Maduro já provocaram a morte de 32 pessoas. Entenda a situação na Venezuela. Onda de protesto deixa mais um morto. Foram os atos que provocaram a morte? Ou foi a repressão de Maduro? Né? Isso aí você fica tão já introjetado nos profissionais de imprensa, eles não fazem, a maioria não faz de propósito. Né? Como o Pedro falou, é uma mentalidade. Né? Ato em defesa da Petrobras. Tem troca de socos entre petistas e grupo. Ato em defesa da Petrobras. Está se referindo ao ato dos petistas que estavam defendendo o saque da Petrobras. Então, como é que a imprensa já naturaliza os próprios termos que os petistas usam, né? Ela usa como se fosse uma coisa descritiva. Deveria, pelo menos, botar aspas, né? Esse é brilhante. Israel suspende trégua de 24 horas após Hamas disparar mísseis. Ué, foi Israel que suspendeu a trégua? O Hamas dispara mísseis e o Israel é que suspende a trégua. Macri ataca Venezuela em reunião do Mercosul. O Macri estava criticando os presos políticos na Venezuela, né? A gente já vai começar a passar para a técnica que eu chamei de nivelamento. Né? Egito vai reforçar a segurança em locais religiosos após confronto, que deixou mortos e centenas de feridos. O que a notícia falava? Cristãos coptas sendo massacrados por muçulmanos radicais no Egito. Eles chamam de confronto. É o que eu sempre brinco, né? Se os jornalistas hoje fossem noticiar as noites dos cristais, né, que os judeus foram perseguidos na Alemanha, eles iam chamar de confronto entre os judeus e nazistas. O Holocausto foi um grande confronto entre judeus e nazistas. Mesma coisa, nivelamento. Essa foi mais recente, né? Todo mundo lembra. A marcha. Essa aí tem duas manipulações, né? Um palestino e um sírio são detidos após confusão, o termo aí de nivelamento. Não foi confusão, foi uma bomba terrorista, um atentado terrorista praticado pelos muçulmanos. Em marcha anti-imigração em São Paulo. Não era uma marcha anti-imigração, era uma marcha contra a lei de imigração, né? Ou seja, olha só como numa simples manchete você inverte, você nivela, você deturpa totalmente a realidade do fato. Essa também é ótima. Mais um negro é morto pela polícia em Nova York. O que você lê? Só o título você está achando o quê? A polícia em Nova York é useira e vezeira em matar negros à toa, né? Todo dia ela vê um negro e mata um negro. Mais um negro é morto. E aqui o detalhezinho, ele atacou o judeu com faca na sinagoga. Como é que o título...
Esse a gente já começa inversão e marcação. Eu vou explicar o que é marcação. Ato ultradireitista pró-Trump nos Estados Unidos é cancelado após protestos. O ultradireitista Milo Yiannopoulos pretendia discursar na Universidade da Califórnia, mas manifestantes de esquerda, aqui não tem ultra, né? não tem extremo, não tem nada, de esquerda, neutro. O ultra é só o direitista, que foi vítima de um protesto com pedras. Protestaram com pedras. Alguém protesta com pedras? Então, aqui já começa isso que eu estou chamando de marcação. O que é marcação? Eu fiz uma analogia com um termo usado na linguística, que é o princípio da marcação e da não marcação. É quando você tem um termo usado de maneira genérica e o outro usado de maneira específica, né? Por exemplo, na língua portuguesa, o gênero masculino é não marcado, né? Ele é usado genérico, ele serve tanto para masculino quanto para feminino. E o gênero feminino, por sua vez, é marcado, né? Ele só serve para feminino. Por exemplo, o pronome todos é não marcado, serve para elas e eles. O pronome todas é marcado, só serve para as mulheres, né? Então, não marcado é genérico, marcado é específico. E a imprensa usa isso o tempo todo, esse mecanismo de marcação. Quando ela quer enfatizar alguma coisa, ela marca. Sei lá, quando a vítima, por exemplo, é muçulmana, ela marca, vítima muçulmana. Quando a vítima é cristã, ela não marca. Pessoas. Alguém morreu, entendeu? Essa é uma inversão também misturada com marcação. Porque todas essas técnicas que eu estou mostrando também elas se fundem, né? Isso aí também para a gente mostrar que é na imprensa mundial, né? Essa, se eu não me engano, foi da BBC. 2 palestinos mortos a tiros depois de ataque na faixa de Gaza, né? Esse é um primor de inversão. Migrante sírio morre em explosão alemã. German blast. O migrante sírio se explodiu, ele era o terrorista. Como é que pode uma coisa dessa? Essa saiu na BBC. E aí vem a Reuters e deixa a gente ainda com mais pena do pobre migrante sírio. Migrante sírio que teve o asilo negado, morto em explosão alemã. Ou seja, coitado, o cara morreu numa explosão alemã, não teve o asilo, né, o visto concedido, é um pobre coitado, né? Esse é um caso muito gritante de marcação, do princípio da marcação e da não marcação. Isso foi notícia de um dia seguinte relacionado ao mesmo fato. 2 morrem afacados na cidade velha de Jerusalém. 2 o quê? Foram 2 judeus que morreram esfaqueados. No dia seguinte, repercutindo na matéria, depois da reação da polícia israelense marca: proíbe palestinos de acessar a cidade velha de Jerusalém. Aqui, palestinos estão na posição de paciente e a polícia israelense na posição de agente, né? Aqui está a marca, aqui é não marcado. 2 morrem. Grupo armado mata pelo menos 62 na Nigéria. 62 gatos, pombos. 62 cristãos foram mortos. Mas o jornalismo, quando o cristão é vítima, ele não acha interessante marcar isso. Boko Haram mata quase 80 pessoas. Mesma coisa, usa um termo genérico, né? No Nordeste, na Nigéria. Esse já é o princípio que eu chamei de intransitividade capciosa, né? Ou maliciosa. Não importa o título, só o lead aqui. Senador da oposição, considerado ultraconservador, considerado por quem? Eles falam considerado como se fosse uma coisa intransitiva, né? Faz sol, chove, né? Nunca dizem que é que está considerando. Então eles querem
em vez de passar uma notícia, eles estão querendo induzir uma reação sua. Né? Ou seja, estão querendo que você pense, todo mundo considera esse cara conservador, ele é conservador, é para considerá-lo conservador, ultraconservador no caso. Meryl Streep comove no Globo de Ouro com um discurso crítico a Trump. Comove quem? Comove só o pessoal de Hollywood, ali, a esquerda caviar americana, né?